estou feliz porque eu estou numa sexta-feira aqui, pregando para vocês, e gente que poderia estar em tantos lugares. Estão aqui se alimentando da palavra, estão aqui buscando o quê? O que vocês estão buscando? Águas profundas. Porque nas águas profundas que os mistérios de Deus são revelados. São nas águas profundas que os milagres poderosos acontecem. São nas águas profundas que a gente consegue chegar na dimensão que Deus quer que nós chegamos. Nas águas profundas a dependência de Deus é maior, porque nas águas profundas Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, lança a rede. Nas águas profundas Jesus olha para Simão e diz: lança a rede. E Simão olha para Jesus e diz: Senhor, joguei a rede a noite toda e não peguei nada. Só que agora tem uma diferença. Ele também já tinha ido em águas profundas, só que agora tem uma diferença. Ele está em águas profundas com uma presença, e com uma presença ele tem uma direção, porque a presença do Senhor sempre traz uma direção. Lança a rede. E ele joga a rede. E a Bíblia diz que quando ele recolhe, tem tanto peixe, que a expressão é: o barco quase vira. O barco quase entorna. Pedro, o Simão que a gente conhece, está na ponta do casco, eu imagino, gritando: ei! Tem peixe para todo mundo! Tem gente que... Imagina quem estava na praia. A conversa dos pescadores que estavam na praia. É Simão que está gritando. Rapaz, eu passei ali agora há pouco, eu vi ele lavando a rede, não tinha nada, ele estava bravo, Simão estava bravo. Aí o outro diz: é normal, ele sempre está. Só que ele estava bravo, sem nada dentro do barco, e agora ele está dizendo que tem peixe. Durante o dia, ele foi no mercadão comprar peixe, alguém está dizendo: não, ele não está vindo do mercadão, ele está vindo lá do fundo do mar. Ele está vindo lá de dentro do lago. Me explica. Só que tem alguém diferente dentro do barco. Tem alguém diferente dentro do barco. Levanta a mão para receber. Mão direita para cima, mão esquerda para cima. Você que está aqui, eu profetizo em nome de Jesus essa presença, trazendo maturidade, te levando a níveis maiores com Ele. Eu profetizo que Ele vai te visitar nas madrugadas, Ele vai te visitar nas praças, nas ruas, nas vielas. Ele vai te visitar, Ele vai mover o sobrenatural na sua vida em águas profundas. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses, o que você não cresceu nos últimos 10 anos em estatura e maturidade. Se você recebe, faz alguma coisa aí. O que me chama a atenção é que Simão está de joelho perante Jesus. Ele está prostrado. Jesus olha para ele e diz assim, preste atenção nisso aqui. Jesus olha para ele e diz assim: me segue. Me segue, que eu vou te fazer pescador de homens. O que me chama a atenção, pastores, vocês que estão aqui, líderes, pastor Tasso, é que Jesus poderia ter feito esse movimento. Ele passa na frente do barco. Ele poderia ter feito isso. Passa na frente do barco. Ele poderia ter visto Simão lançando a rede e poderia ter dito assim: Simão, larga essa rede. Ele poderia ter visto Simão lavando a rede e ter dito: Simão, larga essa rede aí, para de lavar ela, larga a rede, larga a barco e me segue que eu vou te fazer pescador de homens. É isso que Jesus faz. Jesus primeiro enche o barco do camarada, entra dentro do barco do camarada, enche o barco dele de peixe, faz ele viver um tempo maravilhoso. Está gente vindo de tudo quanto é lado, ele está hypado, ele está no melhor momento da vida dele, ele está famoso, ele está crescendo. Aí Jesus diz assim: ó, vem comigo, que eu vou te fazer pescador de peixe. Por que Jesus faz isso, pastor Júlio? Porque Jesus sempre vai te pedir algo que te custa. Porque seguir Jesus com o barco vazio é fácil. Quero ver seguir Ele quando você tem oportunidade para não seguir.
Quero ver seguir ele quando você tem proposta para não seguir. Porque caminhar com Jesus, olha aqui para mim que agora vai pegar. Você não vai aplaudir agora, você não vai dar glória a Deus, você não vai dar aleluia agora, você vai ter dificuldade. Só que eu fiquei feliz que o pastor Tássio disse que vocês gostam de apanhar. Depois você cobra ele. Ei, não existe maturidade no reino de Deus sem renúncia. Aprenda isso. Caminhar com Deus tem a ver com renúncia. No reino de Deus você não é conhecido pelas suas conquistas. No reino de Deus você não é conhecido pelo carro. Não, no reino de Deus você não é conhecido pela casa boa. No reino de Deus você não é conhecido se você veio de Uber, se você vai sair daqui que seu pai vai te buscar. Não, no reino de Deus isso para Deus não vale nada. No reino de Deus você não é suas conquistas. No reino de Deus você é suas renúncias. O céu não conhece, não reconhece talento. O céu não reconhece Instagram cheio de seguidor. O céu não reconhece agenda com cartaz de grandes eventos. O céu não reconhece isso. O céu reconhece renúncia. Deus conhece você pelo que você deixou para trás, para viver o que você ainda vai viver. Aí eu te pergunto, você que está aqui hoje, o que é que você tem deixado para trás? Renúncia. Lembra daquela canção do Thales? Todo dia uma proposta vem, me chama. Todo dia, olha aqui para mim, o diabo vai investir em você na mesma proporção que Deus investiu em você no que tange ao seu chamado. O investimento de Satanás vai ser na proporção do seu chamado. E o diabo está disposto a pagar o preço que for para tirar você desse caminho. O diabo está disposto. Se tem uma coisa que o diabo não faz é se cansar de investir para arrancar você do caminho que Deus colocou. Eu sei que a gente está numa conferência de maturidade e eu vou falar. Tem gente aqui que a renúncia dele é o quê? É na área da sexualidade. É onde você é atacado. Tem gente aqui que o ataque, o investimento de Satanás é na área do quê? Dinheiro, negociata, sabe? Investimento. Mamon tem sido o seu Deus. Tem gente aqui que a renúncia dele, o investimento de Satanás é na área da pornografia. Todos os dias. E não existe maturidade sem renúncia. Porque a gente vem para a conferência, aí na conferência a gente pula, salta e vamos para cima. Qual foi o tema da conferência do ano passado? Faça barulho. A gente vem na conferência e sobe, pula, planta a bananeira, faz barulho. Chega na segunda-feira, a tentação está lá de novo. E tem gente que cai. Não cai na sexta da conferência, não cai no sábado, não cai no domingo, mas cai na segunda. Essa é uma mensagem difícil para o pregador pregar, porque também custa para a gente. Não existe maturidade sem dizer não para as propostas, para os convites. E eu vou dizer algo aqui que vai mexer com você. Quem negocia com o diabo uma vez vai negociar a vida toda. Vou repetir. Quem negocia com Satanás uma vez vai negociar a vida toda. Não abra negócio com Satanás. Na primeira investida, fecha a porta. Na primeira investida, diga não. Na primeira investida, venda o notebook. Na primeira investida, sai da frente do videogame. Na primeira investida, abra mão. Falei que seria difícil dar glória a Deus agora. Porque não tem como crescermos em maturidade se ficarmos caindo nos mesmos erros.
Não tem como, crescemos em maturidade. E não adianta a gente ficar dando desculpinha para Deus, sendo que a gente sabe onde caiu. Porque a pergunta do profeta, quando o machado caiu na água, foi perguntar para aquele menino onde caiu. Não é sobre a queda, é sobre onde a gente cai. Maturidade, o homem maduro sabe o que derruba ele. Identifica o que te derruba e se afasta. Identifica o que te derruba e diga não. Convites que vão vir sedutores, você vai ter que recusar. Você vai ficar doidinho para ir. Um maduro contraria seu coração. Eita. Um maduro contraria os seus desejos. Não seja alguém que viva para saciar os seus desejos. Não caminhe segundo a necessidade. Esaú caminhou pela necessidade da carne e trocou a primogenitura por uma bênção poderosa. Essa é uma mensagem que o pregador não gosta de pregar. Mas vocês escolheram o tema. Então aguenta. Não tem como pregar sobre maturidade sem falar sobre raízes. E a gente só cresce no confronto. Maturidade gera confronto. Olha aqui para mim. Quer crescer em maturidade? Esteja num ambiente de confronto. Vou repetir. Quer crescer em maturidade? Não fique em ambiente de bajulação. Se você quer crescer em maturidade, não fique atrás de bajulador. Quem corre atrás de bajulador não pode reclamar de deslealdade. Quem corre atrás de bajulador não pode reclamar de Judas. Quem corre atrás de bajulador não pode reclamar de ingratidão. Um ambiente que te faz crescer e que te faz gerar maturidade em você não é um ambiente da bajulação, é um ambiente do confronto. Sabe como, pastor Júlio, como que eu sei que Deus, eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Quando você está sendo confrontado. Cadê os solteiros aqui? É só você começar a orar: Senhor, levanta pessoas para me confrontar. Deus vai fazer você casar com uma esposa que te confronta. Eu fiz essa oração, a gente às vezes fez e nem lembra. É só você, filha, falar assim: Senhor, me leva para onde de ambiente confronta. Aí Deus coloca você num casamento para levantar um homem para te confrontar. Porque é melhor o confronto de quem te ama do que a bajulação de quem te odeia. É melhor o confronto de quem quer ver você crescer e amadurecer do que a bajulação de quem quer te paralisar. A bajulação não te projeta, o confronto te projeta. E essa é uma geração que não quer confronto, quer conforto. Qualquer palavrinha, vou para outra igreja. Aqui não, aqui em Belém não tem esse movimento. Mas por aí, líderes, confronta para você ver. Final de semana que vem está na outra igreja. Confronta. Por quê? Porque um líder que não te confronta não é seu líder. Eita. Não, a gente não quer confronto. Você pagaria ingresso para vir ouvir João Batista pregando para você? Te chamando de cobra? Tô fora. Te chamando de cascavel? João Batista, sabe como que eram as conferências de João Batista? Era assim, pastor Tássio, a conferência de João Batista: vem aqui sua jararaca, batiza jararaca, desce jararaca e sai nova criatura. Vem aqui sua cascavel e batiza cascavel, e desce cascavel e sai nova criatura. João Batista está batizando as raças de víbora, e cada vez está vindo mais gente. Por quê? Porque reino de Deus é lugar de confronto. Nada mexe mais com o seu orgulho do que o confronto. Nada mais te molda do que o confronto. E olha que Deus vai levantar gente que te confronte. Se você tem um amigo que te confronta, investe nele. Fala: eu te amo. Dá uma olhadinha para o seu lado que você vai ver um aí. Sabe o que nos falta? Coração ensinável. O maduro nunca perde o coração ensinável. Diga comigo: maduro, ele é discípulo, ele tem coração ensinável.
Uma das orações que eu sempre faço a Deus, e eu quero ensinar você essa noite aqui. Ore desse jeito: Senhor, me dê um coração ensinável. Me dê um coração confrontável. Coração de Davi, que cometeu erros terríveis. Mas no confronto, Davi poderia ter arrancado a cabeça de Natã. Poderia ter dito: coloque Natã na guilhotina, mate-o. Mas não foi isso que Davi fez. Davi no confronto se arrependeu. Davi no confronto foi para a presença de Deus a ponto de orar: Senhor, tire minha coroa, tire meu reinado, tire minha glória, tire minha indumentária, tira tudo de mim, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você cresce quando você renuncia. Você cresce quando você é confrontado. Porque é no confronto que a gente se revela. Você cresce na mesa. A mesa de Jesus te gera crescimento. E olha aqui para mim. Você tem um grupo que tem crescido, de endemoniado. Aqui em Belém não tem. O grupo dos desigrejados, que não precisa de igreja, não precisa de gente, não precisa congregar. Mas é aqui na comunhão, na mesa de Jesus, que a gente cresce. É na comunhão que a gente se fortalece. E olha aqui para mim: para fazer parte da mesa com Ele lá, tem que sentar na mesa com Ele aqui. Para sentar na mesa com Ele lá, tem que sentar na mesa com Ele aqui. Quem crê nisso, glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando chega nas regiões de Cesareia de Filipe, e deixa eu acelerar aqui que a hora voa. Jesus faz uma pergunta no macro. Jesus olha para os discípulos e agora vai fazer um questionamento: quem dizem os homens que eu sou? Aí um dos discípulos diz: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus pergunta para ele, Jesus tira a pergunta do macro e traz para o micro: e vocês que caminham comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Uau! Quem que fica em pé? Simão Pedro. E Simão Pedro, ficando em pé, ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como esse Simão cresceu. Olha como esse Simão amadureceu. Ele largou um barco cheio de peixe, agora está entendendo quem Jesus é. Porque a renúncia leva a gente para um nível de revelação. A renúncia faz a gente viver um nível de revelação que poucos estão vivendo. Jesus olha para ele e fica embasbacado: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus olha para ele e diz: e eu te digo que tu és Pedro. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus, até então, Simão era conhecido como Simão. Simão Pedro, Simão Pedro, Simão Pedro. Só que agora Jesus olha para ele e diz: e eu te digo que tu és Pedro. O que Jesus está dizendo aqui? Eu estou firmando a sua identidade. Eu estou revelando a sua identidade. Porque Simão é pescador de peixe, Pedro, pescador de... Simão é pescador de peixe, Pedro é pescador de... O que Jesus está fazendo aqui? Firmando a identidade dele. É como se Jesus estivesse dizendo: você andou de um jeito até aqui, a partir de agora você anda de outra forma. Olha aqui para mim, qual é a maior crise da nossa geração? Os mais velhos aqui sabem. Eu sei que muitos aqui sabem. Identidade. Por quê, pastor Júlio? Porque a imaturidade faz a gente não ter noção de quem nós somos, de quem realmente somos. E Deus não abençoa você
enquanto você estiver vivendo a vida dos outros, Deus não abençoa você enquanto você estiver caminhando com a ferramenta dos outros. Deus abençoa quem você é na sua essência. Deus abençoa quem você é na sua originalidade, no seu DNA. Jesus está olhando para Simão e dizendo assim, ó, você é Pedro. Só que antes Simão teve que olhar para Jesus e dizer, tu és o Cristo. Porque quando eu entendo quem ele é, ele me revela quem eu. Antes de Simão entender quem ele era, ele precisou entender quem Jesus era. Por quê, pastor Júlio? Porque só entende a identidade quando reconhecemos a paternidade. Você só reconhece quem você é quando você entende o Pai que você tem. Tu és o Cristo. E Jesus olha para ele e diz, e você é Pedro. Aleluia. Olha aqui para mim, gente sem identidade. Já viu chuchu? Chuchu. Chuchu é a verdura mais sem identidade que existe. Quer exemplo? Você coloca chuchu com a carne, pega o gosto da carne. Agora, todas as vezes que você vê chuchu na mesa, você vai lembrar do pastor Júlio César. Não, você coloca o chuchu na mesa, você coloca o chuchu com a carne, ele pega gosto da carne. Você coloca o chuchu com arroz, ele pega gosto do arroz. O chuchu, você coloca ele com qualquer coisa, ele pega gosto. Já viu crente chuchu? Onde vai, pega gosto. É gente sem identidade. Gente que faz para ser aceito. Gente que faz para agradar. Gente que caminha na sombra dos outros. Sabe por que Faraó morreu naquele mar? Porque o mar se abriu para Moisés, não se abriu para Faraó. Todas as vezes que você tenta entrar, acessar uma porta que não abriu para você, você corre o risco de ficar paralisado. Eita. Deus não te chamou para caminhar, para fluir naquilo que é dos outros. Deus não te chamou para ficar contando o testemunho dos outros. Não a minha mãe, não meu pai. Deus não te chamou para viver a experiência dos outros. Deus quer que você viva experiências suas. Deus quer que você conte testemunhos que você viveu com Ele. É tempo de nós buscarmos experiências com Deus, para que Deus firme a nossa identidade cada vez mais, a ponto de nós entendermos quem de fato nós somos nele, a ponto de entender quem somos de verdade. Gente sem identidade, se você elogiar ela, está tudo certo. Se você não elogiar, está tudo certo também. Gente que tem identidade não faz para ser aceito. Quem faz para ser aceito é filho bastardo. Gente que tem identidade, ele faz porque o pai já o aceitou. Gente que tem identidade não faz para ser reconhecido. Gente que tem identidade, ele anda assim, eu sei quem tenho crido, e porque por fim ele se levantará sobre a terra. Gente que tem identidade, ele tem raiz. Gente que tem identidade tem maturidade. Lembra de Davi tentando usar a arma de Saul? Não cabe, o que é dos outros não serve. Ele diz assim, não, eu prefiro ir com a minha funda do que ir com a sua armadura. Eu prefiro ir com aquilo que Deus me deu. Ei, valorize aquilo que Deus te deu. Honre aquilo que Deus te deu. Deus vai abençoar você na sua essência. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora eu sou homem. Ele está dizendo, agora eu tenho raiz. Agora eu tenho profundidade. Sabe, João Batista, um dia chegaram em Jesus e disseram assim, eu amo andar na Bíblia, eu amo. Um dia chegaram em Jesus e disseram assim, Senhor, o que o Senhor tem para falar acerca de João Batista? O que o Senhor fala acerca de João? João está batizando aí, ganhando muita gente. João está detonando. Jesus olha para os discípulos e diz assim, os curiosos, e diz assim, o que vocês vieram ver? Um caniço agitado pelo vento. Jesus chamou João Batista de caniço. Sabe o que é caniço? Caniço é um bambu.
que cresce no deserto. Ele cresce, ele é tão alto. Você olha por cima assim, você vê que ele é grande em estatura. Depois você vai dar um Google, você vai ver o que é caniço. Só que a mesma proporção que o caniço cresce para cima, ele cresce para baixo. Aí no deserto, quando vem a tempestade de areia, vem aquela tempestade de areia e sopra. O caniço deita. Você olha por cima, não tem vida. Você olha por cima e diz, acabou, morreu tudo. De repente o vento sopra de novo. E o caniço. Sabe o que Jesus estava dizendo? João tem raiz. Pode vir a tempestade que for, ele pode até se debruçar, ele enverga, mas não quebra. Firmado na rocha. Eu caminho para fechar essa mensagem para dizer para você: não saia, jovem, olha aqui para mim, irmão, irmã, mulher de Deus, homem de Deus que está aqui, não saia do lugar que Deus te colocou. Raízes, só saio daqui. Ah, estão falando mal do meu ministério. Continua onde Deus me colocou. Ah, estão me criticando. Ah, estão me perseguindo. Ah, não estão me vendo. Ah, ninguém está me notando. Ninguém está me valorizando. Não saio do lugar que Deus me colocou. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Raízes profundas, maturidade a ponto de se portar. Por quê? De se portar de maneira madura. Porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade não é uma roupa de idade que você coloca, é um padrão estabelecido dentro de você. Maturidade é um padrão estabelecido, é uma raiz profunda. Maturidade tem a ver com ser inabalável. Tu és Pedro. Só que um dia esse Pedro volta a ser Simão. Ele volta a pescar. O Pedro que nós conhecemos, pede para o meu tecladista vir aqui que eu já caminho para encerrar. O Pedro que nós conhecemos volta a pescar. Jesus morre e o Pedro que a gente conhece volta a ser Simão, porque ele titubia. E é interessante que ele volta e leva alguns discípulos com ele. Pastor Tássio, ele leva alguns discípulos com ele. E quando ele volta, o texto diz que Jesus volta a buscá-lo. E Jesus chega nele e diz como? Simão Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É interessante que Jesus não chega perto dele e diz assim: Pedro, tu me amas? Jesus diz: Simão Pedro. Por quê? Porque ele voltou a pescar. E Jesus vai tratar ele no mesmo nível que ele estava. Você baixou o nível, eu vou buscar você no nível que você está. Simão Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo? Volta a ser Pedro. Volta a ser quem eu chamei você para ser. Volta a fluir naquilo que eu chamei você para fluir. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo para você que maturidade é ser inabalável, a ponto de você abrir mão de tudo, abrir mão dos prazeres, abrir mão dos desejos, abrir mão das vontades. Eu prego para a gente aqui que abriu mão de muita coisa para estar aqui. Quantos amigos ficaram pelo caminho? Quantos convites ficaram pelo caminho? Quantos? Quantas pessoas se aproximaram de você e tentaram te levar para mim viver o que eu estou vivendo? Eu larguei muita coisa. E Deus sabe o que eu renunciei para viver o que eu estou vivendo. Deus sabe o que eu abri mão. Deixa eu só contar rapidinho aqui que eu vou fechar a mensagem. Eu lembro o dia que eu caminhei, eu trabalhava na engenharia do tráfego lá em Foz do Iguaçu. Eu estou pregando um domingo pela manhã, chega uma irmã do coque. Chega na minha frente e diz assim: vou te arrancar de lá com mão forte.
Falei, vai ter que arrancar mesmo. Porque eu tinha estabilidade. No trabalho que eu estava, eu tinha estabilidade. Ela entregou essa palavra para mim no domingo. 2 semanas depois, eu estou assinando baixa na minha função. Dentro da prefeitura, estão olhando para mim e estão dizendo assim: Júlio, a gente não sabe onde vai te colocar, seu cargo não existe mais. Agora vai ser tudo informatizado. Estamos vendo com Curitiba como que vamos fazer. Eu falei, não, eu já sei o que tem que ser feito. Estou indo embora. Quando eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, amor, vou me lançar no ministério. Eu sei o que Deus tem para mim. Você vem comigo? Ela paralisou. E eu me lancei no ministério. E eu era líder de jovens lá em Foz do Iguaçu. Eu liderava a mocidade de Foz do Iguaçu. Eu era um dos líderes da UMADF, que é a mocidade do campo de Foz do Iguaçu. E eu já pregava. E lá, enquanto eu estava pregando para os jovens, eu estava recebendo um monte de convite. Aí eu entrava em crise. Por que eu entrava em crise? Porque enquanto eu pregava, enquanto eu trabalhava e eu estava liderando os jovens, eu tinha muito convite. E eu não aceitava os convites porque tinha meu trabalho. Quando eu abri mão do trabalho e falei, agora eu estou disposto, Senhor, os convites sumiram. Já reparou que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica? Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou na direção de Deus? Quando o desafio que tem na sua frente é maior do que você. Porque Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado com o seu crescimento. Eu vou repetir, Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus quer te dar maturidade. E maturidade é uma jornada com Deus. Você não dorme maturo e acorda maduro. Maturidade é uma jornada de fé. É uma caminhada que você vai gerando com Deus. Você não vai sair da conferência e já vai na segunda-feira. Não, estou maduro agora porque terminou uma conferência. Não. Você vai se pegar ainda fazendo coisas imaturas. Você vai se pegar ainda fazendo birra. Você ainda vai se pegar tendo algumas atitudes. Mas daí o Espírito Santo dentro de você vai te moldar. Porque a vereda do justo é como luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quem concorda, diga amém. Aí eu lembro um dia que minha esposa chegou em mim e disse assim: amor, eu não sei o que você vai fazer, mas tem 3 caixinhas de leite para Duda e está faltando as coisas. E os convites sumiram. Eu não tinha convite para pregar, não tinha. Eu falei, Senhor, e agora? Vou voltar para o meu trabalho. Aí eu fiquei naquela situação, vou voltar. Porque eu poderia voltar. Na prefeitura, quando você está baixa, se ainda tem alguns anos lá, no caso, 2 anos ainda para mim decidir se eu ia. Só que tinha uma palavra que me direcionava. Eu não tenho prazer em quem recua. E quando você começa a caminhar com Deus, você sabe que não tem como voltar atrás. É só para frente. Aí, escuta só, eu estou lá em casa, depois de uma manhã, fiz meu devocional, estou falando com Deus, acabando as coisas dentro de casa, de repente chega um irmão lá no portão de casa: ô Júlio! É que as pessoas veem a gente nas redes sociais e acham que a gente caiu de paraquedas, acha que foi o algoritmo do Instagram que projetou nosso ministério, acha que a gente... Não. Eu termino o devocional, o irmão João está lá na porta de casa: Júlio, Deus me mandou aqui. Eu fui para o lado do portão, e o irmão João, aquele irmão bem aleatório, sabe aquele irmão da igreja que nunca pisou na sua casa, é aleatório, do nada. E eu fui tentando entender. Quando eu abri o portão e ele todo sistemático, falei: irmão João, o senhor quer entrar? Não, Deus mandou eu aqui, o que eu tenho para fazer é aqui no portão mesmo. Falei: eita, fala aí, irmão João. Falei: ele vai pedir. Se fosse hoje, o que eu penso? O que eu ia pensar? Vai pedir meu Pix. Estou precisando ser abençoado. Aí ele olhou para mim e disse assim: Júlio, o meu genro arrumou uma vaga de emprego. E ele fechou a carteira. E você sabe que eu faço umas pamonhas para vender. E eu estou lá de joelho dobrado pedindo para Deus: Senhor, levanta alguém para vender pamonha para mim. Você já entendeu? E Deus mandou eu vir aqui dizer para você: você está contratado, você vai vender pamonha para mim.
Não, você está rindo porque não é você. Deus leva a gente por uns caminhos estranhos. E eu estou lá doidinho tentando entender. Eu tenho faculdade. Eu tenho formação acadêmica. Eu saí de um emprego que me pagava em 2007 mais de 5 mil reais por mês. Em 2007. Aí tem um maluco na porta de casa falando que Deus mandou ele me contratar para vender pamonha. Eu virei para o irmão João e falei assim: irmão João, Deus não se engana, mas o senhor está bem enganado. O senhor está muito ruim. Ele disse: filho, se acerta aí com Deus. Eu fiz o que Deus mandou. E virou as costas e saiu numa petulância. E eu querendo matar ele. Eu virei e fechei o portão de casa e fui descendo de direção em casa, direção ao portão da minha casa. E do portão, do meu portão, do portão do muro, até o portão da minha área, tem um espaço. E eu fui descendo, de repente uma voz disse para mim: aceita a proposta que dói menos. Eu fiquei doido com o Espírito Santo. Eu falei: o senhor só pode estar de brincadeira. Ele falou: aceita. E eu lá do meio do quintal de casa eu gritei: irmão João, que hora que eu tenho que estar lá? Sem rir porque não é você. Ele fugindo no cantinho do muro voltou e disse: filho, eu te espero 15 horas. 3 horas da tarde as pamonhas vai estar quentinha. Eu entrei dentro de casa, minha esposa estava lavando a louça. Eu entrei dentro de casa e falei: amor, acabei de arrumar um emprego. Ela virou para mim e disse assim: como assim? Quem estava aí no portão? Eu falei: o irmão João da pamonha. E ele acabou de me contratar. Ela não falou nada. Eu corri para o quarto e falei: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E Deus não falou nada. Minha esposa bateu no quarto, na porta do quarto e disse: amor, está na hora do almoço. Eu falei: não vou almoçar, eu vou ficar aqui falando com Deus. 14 horas e 40, quase dando 15 horas, eu saí do quarto sem Deus falar nada. Coloquei uma roupa, uma camiseta confortável. Peguei um protetor solar, porque Foz do Iguaçu faz muito calor também. Peguei um protetor solar e fui saindo, minha esposa vendo o movimento quietinha. Ela disse, hoje ela disse que não quis falar nada para mim não desanimar. E eu fui para a casa do irmão João. Cheguei lá, tinha uma caixa de isopor e a chave de um Golzinho 89. Eu tenho o barulho do motor daquele carro até hoje no meu ouvido. Foram 9 meses vendendo pamonha. Com diploma e tudo. Com faculdade e tudo. Porque maturidade é entender que Deus vai te levar por lugares que você não vai entender. Deus vai te colocar em lugares que você vai entrar em crise. Deus vai fazer você trabalhar em emprego que você não quer. Estar em ambientes que você não quer estar. Quando Deus quer nos moldar, Ele não nos leva por um caminho confortável. Quando Deus quer gerar maturidade em nós, Ele nos leva para as mãos do oleiro. 9 meses Deus amassando o barro. 9 meses. A primeira vez que eu entrei naquele Golzinho, eu fui para um bairro mais escondido, porque eu não queria que ninguém visse o pregador, o líder de jovens, que trabalhava na prefeitura vendendo pamonha. O que para muitos julgavam como fracasso, era o processo de Deus trabalhando em mim. Mês de setembro do ano passado, eu preguei em Montes Claros. Esse ano eu vou pregar de novo. O ano passado, no mês de setembro, eu fui para Montes Claros, Minas Gerais. Eu preguei para mais de 25 mil pessoas na praça. Eu e o Fernandinho.
Quando eu fiz o apelo, mais de 300 pessoas se entregaram a Cristo. Eu falei, uau, é aqui que o lugar que Deus me colocou. Eu desci de lá, me sentindo um super-homem. Desci para o camarim. Não, você não está entendendo. Tinha fila no camarim para tirar foto com o pastor Júlio César e com o Fernandinho. E se eu não vou estar lá com o Marcelo Marques? Tinha fila. As autoridades estavam lá. O pastor Júlio César começou a fazer o quê? Me achei o famosão, o grandão. De repente uma voz gritou no meu ouvido: pamonha, pamonha, pamonha. E todas as vezes que eu me acho alguma coisa, o Espírito Santo grita no meu ouvido: pamonha. Por quê, pastor Júlio? Para mim não me perder. Porque quando você se sente grande, Deus vai te lembrar das raízes. Sabe por que o processo? Para você não se perder no propósito. Sabe por que as lágrimas? Para você não se perder no lugar que Deus vai te dar acesso. Famosão tirando foto e no ouvido o Espírito Santo: pamonha. E eu começo a me lembrar quantas vezes eu encostei aquele carro, aquele golzinho 89 numa esquina em Foz do Iguaçu, e chorava tentando entender o que eu estou fazendo aqui, e Deus me dizendo: suporta. O que você está dizendo, pastor Júlio? Fecha a mensagem. Eu não romantizo maturidade, porque maturidade é a olaria de Deus, é a prensa de Deus, é o moldar de Deus. Deus vai arrancar muita coisa de você. Se prepara. Maturidade tem a ver com perca. Maturidade tem a ver com desconstrução. Deus vai te desconstruir. Tem coisas que faziam sentido até aqui, não vai fazer mais sentido. Deus vai arrancar pessoas. Deus vai te colocar em lugares. Deus vai moldar você para que você chegue ao lugar que Ele quer que você chegue. Só que olha aqui para mim. Vale a pena. Vale a pena. Porque o que eu estou vivendo hoje não tem a ver comigo, tem a ver com a glória do Espírito Santo que resplandece na minha vida, sobre a minha vida todos os dias. Quem entendeu essa mensagem, fica em pé. Eu quero fazer algo que Deus manda antes de encerrar. Eu quero convidar alguém aqui, que você está aqui porque foi convidado, mas você entrou aqui desesperado, precisando de uma resposta da parte de Deus, mas você precisa se entregar a Cristo. Eu sei que a maioria que está aqui já tem uma vida com Deus, já tem uma caminhada com Deus, mas eu quero convidar alguém que está fora da mesa, alguém que quer aceitar a Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Tem coragem de sair do seu lugar e vir à frente? Nós vamos orar por você. Pode adorar. O povo do glória a Deus e aleluia está aqui. Eu não vou pregar mais, agora é com você e Deus. A primeira pessoa para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Eu queria pedir para você não se movimentar agora. Não só se movimente se Deus. Só se movimente se você for a vir à frente. A primeira jovem já está aqui. Quem pode celebrar Jesus com ela? Tem alguém para chorar com ela aqui? Tem alguém para chorar com ela? Tem alguém para abraçar e chorar com ela? Tem alguém, um missionário, isso, obrigado. O segundo, aleluia. O segundo, o terceiro. Tem alguém que está aqui, pastor Júlio, vem me arrastando. A sua vida espiritualmente está fraca. Você não tem mais ânimo para servir a Deus. Mas essa mensagem te pegou por dentro. Aleluia. E Deus está querendo fazer um novo pacto com você. Sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por você. Aleluia. Quem tem glória, sobe o glória. Quem tem aleluia, sobe o aleluia.
Olha o que Deus está fazendo aqui essa noite. Oh, cria raízes em nós. Cria raízes em nós. Pode adorar. Quem tenho eu no céu além de ti? Aleluia, aleluia. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Uou! Quem pode adorar? Estou apaixonado. Pastor, eu quero me entregar para Jesus essa noite como nunca me entreguei. Eu sou filho de crente. Eu nasci dentro de uma igreja, mas eu quero me entregar como eu nunca me entreguei. Venha, 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 venha. Deus está falando com você essa noite. Deus está falando com você essa noite. Venha, venha, venha. Eu sou filho de uma mulher crente. Eu sou filho de um pai crente. Mas eu nunca me entreguei como eu devia. Venha se aliançar com Ele. Venha, venha, venha. Olha o que Deus está fazendo aqui. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Sobe a adoração. Vai. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti, Senhor. Abro mão dos meus sonhos. Sobe a adoração. Abro mão por ti. Você pode adorar. Aleluia. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quantas lutas, quantas batalhas, mas Ele está forjando as suas raízes. Ele está amadurecendo você por dentro. Sobe a adoração, você que é adorador. Sobe o glória a Deus, sobe o aleluia. Libere uma palavra de adoração, libere uma palavra sobre os céus. Libere uma palavra, libere, libere, libere. E o que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. As mãos lá em Estou cima, apaixonado. as mãos lá em cima, as mãos lá em cima. Como ministro do Evangelho, eu profetizo maturidade. Eu profetizo maturidade sobre a sua vida. Eu profetizo maturidade sobre a sua mente. Maturidade sobre as suas emoções. Maturidade sobre o seu espírito. Maturidade em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo raízes profundas. O diabo não vai te arrancar da onde Deus te plantou. O diabo não vai te arrancar do lugar que Deus te plantou. Eu repreendo toda depressão. Eu repreendo toda falta de identidade. Eu repreendo toda armadilha do diabo contra a sua vida. Eu repreendo toda palavra maldita. Toda palavra maldita, toda palavra do inferno contra você, contra a sua casa, seja quebrada agora em nome de Jesus. Você não é ovelha negra da família.
Você não é o estorvo da sua casa. Você não é rebelde. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é sacerdócio real, povo adquirido, nação eleita. Você é jardim fechado, fonte selada, mulher virtuosa. Você é escolhido dele. Você é amado dele. Quem sente isso, dê um brado de vitória ao Senhor. Quem sente isso, glorifica. Quem sente isso, exalta.